São os hormônios que são culpados pela obesidade ou por a pessoa engordar e não conseguir perder peso? Essa é uma ótima pergunta, Cláudia. Na verdade, é muito, muito comum chegar no consultório as pacientes falando que querem fazer um check-up hormonal porque acha que é isso que está ocasionando um ganho de peso, que acabou sendo um ganho de peso aí muito significativo. Falando aí da alteração hormonal que é mais comum na população e nas mulheres especificamente, seria a alteração da tireoide, né? Claro que a tireoide é um hormônio essencial para o nosso corpo, ele faz parte da regulação do nosso metabolismo, do humor, do intestino, cabelo, unhas, influencia em todos os sistemas do nosso corpo. É um hormônio essencial. E é muito comum que a gente queira justificar um ganho de peso aí, vamos dizer, 10, 20 quilos, por uma alteração do hormônio tiroidiano, mas na verdade não justifica. Claro que um hipotiroidismo, que é a falta desse hormônio, né, pode sim contribuir para dificultar um pouco essa perda de peso, pode levar a um ganho de peso, mas em geral é um ganho de peso aí da ordem de 2, 3 quilos, bem menos significativo do que a gente acha que é. E geralmente é mais um ganho de peso que está associado ao inchaço. E com a normalização dessa função tiroidiana, né, com a reposição do hormônio tiroidiano feito de forma adequada, isso deixa de influenciar, né, nessa dificuldade de perder peso. Então, está muito mais associado com a alimentação, com o sedentarismo. Claro que com a genética também é um fator que influencia bastante, do que necessariamente com uma alteração hormonal. Sim, e voltando até o hipotireoidismo, eu sempre falo que não faz sentido você falar que é por conta do hipotireoidismo que você não perde peso, se você está tratando. E se você não está tratando, é só tratar, porque é uma falta de produção natural, vamos dizer assim, ou por alguma doença, mas o teu hormônio natural lá, ele está com a produção deficiente, ele está de menos. E o tratamento é repor esse hormônio. Então, a partir do momento que a gente faz a reposição desse hormônio, em teoria, voltou para o nível normal, se o tratamento está ok, se você está indo no médico, no endócrino com regularidade. E aí, isso é um fator que não interfere mais no metabolismo, porque os níveis daquele hormônio, eles estão regulados, seria basicamente isso, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante é que lá na página da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, inclusive, tem uma matéria bem com a manchete bem grande, dizendo: hipotireoidismo não é responsável por obesidade. Porque as pessoas têm muito essa crença de que é por conta da tireoide e tudo mais, e na verdade, mesmo se ela estiver desregulada, ela não é responsável por um ganho de 10, 15, 20, 30 quilos, né? Exatamente. Isso. Mas outra coisa também que é importante é que a gente consegue estimular hormônios diferentes no nosso corpo através da alimentação. Cortisol, insulina. Então, por exemplo, a insulina é um hormônio que regula o açúcar no sangue, certo? Então, toda vez que eu como um alimento rico em doce, rico em carboidrato, que lá no seu metabolismo vira açúcar, a insulina ela aumenta e aí ela pega esse excesso de açúcar, tira do sangue, manda uma parte para a célula e o excesso ela manda para depósito de gordura. Então, se eu fico hiperestimulando a insulina através da alimentação, é um estímulo de ganhos de peso. Sim, mas não é culpa da insulina, na verdade. É porque eu previamente estou dando esse estímulo através da alimentação. E aí, inclusive, falando já na insulina, a gente pode navegar aqui num assunto que é muito comum, o pré-diabetes e o diabetes. Esclarece pra gente o que é o pré, o que é o diabetes, quais são os fatores de risco e como que ele está relacionado com excesso de peso e obesidade. Claro, o pré-diabetes e o diabetes, eles fazem parte aí, na verdade, de uma evolução, né? O pré-diabetes seria um passo inicial que, se não for tratado no momento adequado, vai acabar evoluindo para um diabetes, assim como a resistência à insulina, né? Tudo começa, na verdade, com o aumento da resistência à insulina, que está diretamente associado com o excesso de peso. O excesso de tecido gorduroso, a gordura, gera muita resistência à produção da insulina, à ação da insulina. E, como consequência, o nosso pâncreas, que é o órgão que libera a insulina, precisa se esforçar mais para tentar manter aquele açúcar no sangue em valores ainda normais.
Então, o primeiro passo é aumentar essa produção de insulina, que até certo ponto vai conseguir manter ainda o açúcar no sangue normal, mas se isso não for tratado, se não for feita atividade física, se a alimentação não mudar, em algum momento isso vai acabar evoluindo para um pré-diabetes. Principalmente para quem tem uma história familiar também, né? Então, mulheres que já têm, pessoas que já têm familiares com diabetes precisam ter ainda mais atenção nisso. E o pré-diabetes é quando a insulina já não está mais conseguindo manter o açúcar no sangue normal, né? A ação da insulina é tirar do sangue e colocar dentro das células para ser usado como fonte de energia. Então, se a produção de insulina já não está acontecendo de forma adequada, se ela não está conseguindo vencer a resistência causada pela gordura, em um dado momento, esse açúcar no sangue vai começar a aumentar, que é o pré-diabetes. A questão principal, na verdade, é que no pré-diabetes, você ainda consegue reverter isso, né? Você consegue reverter, não é obrigatório o início de tratamento medicamentoso. Inclusive, os estudos mostram que muito mais efetivo do que usar uma medicação para isso é mudar os hábitos. Então, diminuir o consumo de açúcares, diminuir o consumo de ultraprocessados, melhorar a ingestão de proteína, de fibras, que ajudam a lentificar essa subida do açúcar no sangue, né? E, claro, a atividade física. Então, a recomendação seria pelo menos 150 minutos de atividade física de moderada intensidade, de preferência evitando passar mais de 2 dias seguidos sem se exercitar. E esse é um momento que a gente precisa agir. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que esse é o momento em que a gente consegue reverter. Isso, e até com a perda de peso, a gente tem uma diversa gama de estudos que mostram que um emagrecimento de 5 a 7% do peso inicial reverte o pré-diabetes. Exatamente. Ou seja, se você está com 100 quilos, 7 quilos, ou seja, você não precisa. Vamos supor lá que na continha do peso ideal, que é do peso em relação à altura, o índice de massa corpórea, o ideal para a tua altura seria chegar em 70, e você tá com 100. Você fala, de 100 para 70 são 30 quilos, é difícil e eu já tô com pré-diabetes. Mas para reverter o pré-diabetes, bastaria, em teoria, na média, emagrecer 7. Já sairia dessa condição. E essa condição já te dá muito mais, vamos dizer, gás metabólico, né, para o teu organismo funcionar melhor, para ajudar mais ainda o processo de emagrecimento lá para frente. E aí, que nem tu falou, e essa é uma doença ou uma situação totalmente reversível ainda, né? Sim. A gente precisa agir nesse momento para que isso não evolua para o diabetes, né? O diabetes já começa a ser um quadro muito mais complicado, não só em termos de tratamento. A gente tem medicações via oral que ajudam e que atualmente são ótimas medicações para tratar, mas também o diabetes está associado a outras complicações, como nos olhos, nos rins, né, nos nervos. Aumenta o risco de ter algum evento cardiovascular, como um infarto, um AVC, né? Então, para que deixar chegar nesse ponto se a gente consegue agir antes, mudando esses hábitos? Faz parte do tratamento. A gente tem que encarar a alimentação e a atividade física também como tratamento, e não só um comprimido, né? Uhum.